Vamos lá, vou fazer uma oração aqui para estar dando início a essa live. Você que está aí na sua casa assistindo, possa estar colocando aí o seu coração na posição de oração para Deus estar abençoando. A gente sabe que muitos vão poder assistir essa live depois gravada, alguns estão podendo assistir agora, mas o que importa é que o nome de Jesus ele seja glorificado. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de poder ministrar a Tua palavra. Em nossa humanidade, ó Pai, não somos dignos de fazer tal nobre tarefa, mas o sangue de Jesus que nos cobre nos dá essa dignidade, nos dá a condição de comparecer diante do Senhor e dos homens como homens justos e capazes de ser ministros de uma nova aliança. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos cubra nessa noite com a Tua graça, que o Senhor venha abrir os corações daqueles que estão presentes nessa live, e também aqueles que vierem assistir depois no replay, que eles possam, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, serem poderosamente edificados pelas santas e gloriosas e eternas palavras do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração, para que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você que está assistindo crê nisso e concorda, diga ou digite aí um amém. Tá ligado? Tá me ouvindo aí, Mike? Opa, estamos aqui. Estou ouvindo Tudo perfeitamente. certo? Deixa eu só ver Tudo se a Ana certo. tá online aqui. Ô, Ana, Cristina, vai lá no grupo lá, eu te coloquei como administrador daquele grupo lá. Copia o recado que eu te mandei, o por último, que tem o link do Facebook, do Instagram, e manda lá de novo, fazendo favor. E nós já vamos começar aqui. Amém? Então vamos lá. A live de hoje é sobre o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte de Jesus aos seus discípulos, né? Os discípulos de Jesus estavam ali caminhando com ele alguns dias, né? Alguns meses, não sabemos exatamente quanto tempo, e eles estavam ali acompanhando o ministério de Jesus, né? Vendo o desenrolar das coisas, quando de repente Jesus se reúne com eles no alto do monte e assentando-se começa a lhes ensinar. E então Jesus então ele vai liberar. O Michael saiu aí? Será que deu um probleminha na internet dele? Deixa eu ver aqui o que o Michael arrumou. Então foi então que Jesus ele começou a ensinar os discípulos aquilo que era importante para ele, né? Qual que era a vontade de Deus para os homens. E eu separei aqui algumas coisas, né, que são vontade de Deus, que são necessárias nós sabermos antes de nós estudarmos o Sermão do Monte. Porque se você estudar sem saber dessas coisas, você já começa lendo com a sua mente enviesada, né, com a sua mente inclinada por um caminho que não é o caminho da verdade, né? Você precisa saber, primeiro, antes de ler o Sermão do Monte, antes de estudá-lo, você precisa saber de algumas coisas importantíssimas, né? De algumas coisas poderosas para que você, quando estiver lendo, você não confunda os seus pensamentos, você não confunda a sua mente aí, e então você possa entender aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu separei a primeira coisa que eu separei aí para você entender sobre o Sermão do Monte é que ela não é uma mensagem de Jesus ensinando os discípulos, os perdidos, a se salvarem, né? A pessoa sai da condição de perdido e vai para a condição de salvo por obedecer os mandamentos ali do Sermão do Monte, né? Essa não é a verdade. Os ensinamentos do Sermão do Monte não são Jesus ensinando as pessoas a se salvarem, né? Ah, seja manso e seja salvo, seja humilde e seja salvo. Não. Todos aqueles ensinamentos ali, eles não são acerca de ser salvo ou não ser salvo. Aqueles ensinamentos do Sermão do Monte, os 54 ensinamentos que estão no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, todos esses 54 ensinamentos são Jesus ensinando para os seus discípulos como eles devem viver no reino presente, que é a igreja, e se eles viverem de maneira aprovada no reino presente, eles vão poder reinar com Jesus no reino vindouro. Existem na Bíblia pelo menos dois aspectos do reino de Deus. Existem pelo menos dois aspectos do reino de Deus na Bíblia. O primeiro deles é a igreja. Porque o que é reino de Deus? Reino de Deus, a resposta está na oração de Jesus que diz assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra,
como é feita no céu. Então, o que é reino de Deus? Reino, no grego, a palavra basileia, que quer dizer governo. Então, o reino de Deus é o governo de Deus. É um ambiente, é uma esfera, é um âmbito onde a vontade de Deus é feita na terra, assim como ela é feita no céu. Então, quando eu chego num lugar e vivo de acordo com a cultura da vontade de Deus, naquele lugar o reino de Deus chegou. Por isso que Jesus chegava e dizia, é chegado o reino de Deus. Ele estava querendo dizer assim, ó, vocês vão conhecer agora qual é a vontade de Deus. Vocês vão conhecer agora na terra a vontade de Deus, assim como ela é no céu, porque eu cheguei. Então, Jesus enviou seus discípulos com o mesmo propósito, de fazer com que as pessoas elas experimentem a vontade de Deus na terra, ou seja, elas experimentem o reino de Deus na terra. Só que também existe um aspecto do reino de Deus vindouro, que acontece depois dessa era, que acontece antes da eternidade. Existem 3 eras para a gente se preocupar, para a gente se atentar. A era atual, que é a era da igreja, a era vindoura, que é a era do reino milenar, que Jesus vai reinar durante 1000 anos, e existe a era eterna, que é a eternidade. Na era atual, nós temos a igreja, que é o povo por meio do qual Deus se dá a conhecer e dá a conhecer a sua vontade. Então, a igreja, ela tem o reino de Deus. Por isso que Jesus disse a Pedro, te darei as chaves do reino. Ou seja, vocês é que vão conduzir essa empreitada na terra de fazer com que a vontade de Deus seja feita e Deus se dê a conhecer aos homens. Então, entenda que nós, como igreja, temos o privilégio de ser o canal por meio do qual Deus vai se dar a conhecer a si mesmo e também a sua vontade aos homens. Ou seja, o reino de Deus está conosco, com toda a igreja. Para uns, Jesus deu 5 talentos, para outros ele deu 2 talentos e para outros ele deu 1 talento. Ou seja, ele deu os dons espirituais e capacidades para que cada um dos cristãos trabalhem para Deus ativamente no reino presente. E o que acontece? Nós sabemos que não são todos os cristãos que eles dão essa resposta para Deus positivo. Eles são chamados para servir a Deus no reino presente, né? Cumprir um propósito, uma missão, um chamado, mas nem todos os cristãos eles são aprovados nessa empreitada. Então, o que Deus faz para que ele seja gracioso e justo ao mesmo tempo? Para que ele seja gracioso, quando você chega na igreja, ele te salva. Quando você chega na igreja, ele te dá o Espírito Santo. Quando você chega na igreja, você recebe a vida de Deus, a vida eterna. Então, isso revela a graça de Deus. Isso revela a bondade de Deus. Isso revela o amor de Deus por todo aquele que crê, né? Por toda a humanidade, mas só acessa quem crê no Senhor Jesus. Então, nisso está revelada a bondade e a justiça de Deus, em salvar você no início da caminhada. Você chega e ele diz, as minhas ovelhas vêm a mim, eu lhes dou a vida eterna. Então, você vê que ele dá a vida eterna quando elas vêm a ele. Ele não dá a vida eterna no final da caminhada. Jesus disse, as minhas ovelhas vêm a mim, eu lhes dou a vida eterna. É uma coisa depois da outra, imediata. Então, Jesus disse, vinde e beba da água da vida. E a Bíblia diz que ele dizia isso sobre o Espírito Santo, que havia de ser dado a todos que crescem nele. Então, quando você chega a Jesus, você já é salvo. Quando você chega a Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Quando você chega a Jesus como ovelha, você recebe a vida de Deus, você recebe a vida eterna e também recebe ou 5 talentos, ou 2 talentos, ou 1 talento, que fala dos dons espirituais, das capacitações que Deus deu, para que você possa, na terra, ser um canal para fazer com que os homens conheçam a vontade de Deus. Se você for aprovado nessa sua empreitada, se você for aprovado nesse seu trabalho de servir a Deus no reino presente, a Bíblia diz que você vai ter um galardão. A Bíblia diz que você vai ter uma recompensa. Agora, se você for reprovado em cumprir o propósito de Deus na vida presente, algumas pessoas acreditam que essas pessoas não são salvas, porque afinal elas não cumpriram o propósito de Deus. Só que nós precisamos entender que não faz sentido acreditar que uma pessoa cristã, nascida de novo, que morreu sem cumprir o propósito de Deus, ela não foi salva. Por que não faz sentido? Porque se eu disser que só vai ser salvo quem cumpriu o propósito, eu estou dizendo que a nossa salvação ela é dada por cumprir o propósito. E o propósito é algo que eu cumpro. Então, se eu cumpro o propósito e sou salvo, eu mesmo sou o meu salvador. Só que a verdade é que a Bíblia diz em Lucas, que em 16:10, se eu não me engano, que Jesus veio para salvar, né? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para a gente entender a teologia de maneira correta e saudável, a gente tem que ir por eliminatória. O primeiro caminho para você entender a Bíblia
é você ir por eliminatório. Então, quando Jesus diz, quando ele voltar, ele disse assim, ó, eu vou dar para cada um segundo as suas obras, né? Falando com seus discípulos. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2:8, diz, a salvação, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que Jesus vai dar quando ele voltar, não pode ser a salvação. Porque Paulo disse, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E Jesus disse, e eis que eu venho para dar para cada um segundo as suas obras. Então, uma pessoa que entende o português, não precisa nem entender de Bíblia, não. Uma pessoa que só tem um raciocínio lógico das coisas, ela pensa assim, peraí, Paulo disse que não é pelas obras o que Jesus está dando ali, que está claro que é a salvação em Efésios 2:8. E lá em Mateus 16, 24 até o 27, fala que ele vai dar alguma coisa segundo as obras. Então, uma pessoa que raciocina no português claro e cristalino, ela tem que pensar assim, Jesus pode estar dando ali qualquer coisa, menos a salvação. Porque ele está dizendo que vai dar segundo as obras, então não pode ser salvação, porque ela não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, o que é que Jesus vai dar ali, segundo as obras? Ele vai dar a recompensa, ele vai dar o galardão, ele vai dar aquilo que a pessoa, conforme a pessoa fez, a partir do dia em que ela foi salva. Então, todos os cristãos são salvos no início da caminhada, e a partir daí começa a contar as suas obras, tanto boas como más, né? A partir do dia que ele é salvo, no dia em que ele chega, tudo é apagado, né? Ele é perdoado completamente, inclusive o perdão completo, né? Para salvação, ele tem tanto dos pecados que vem antes como dos que vem depois, porque todos os nossos pecados que a gente cometeu foi depois da cruz, né? Que a gente não tinha nascido ainda. Então, quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, não foi só os antes da salvação, foram todos os pecados que a gente ia cometer a vida inteira. Então, o que acontece? E aí, ele pode dar o galardão para quem foi aprovado, ou ele pode permanecer que a pessoa que não cumpriu o propósito seja apenas salva. Tem algumas pessoas que acham esse termo meio pejorativo, né? Dizer apenas salvo, como se a salvação fosse algo banal, né? Como se fosse pouco. Na verdade, é um termo exato, né? Dizer apenas salvo, porque poderia ter mais do que a salvação. O quê? Um galardão, uma recompensa, algo a mais, né? Que é dado por causa das obras. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, nós vemos o julgamento das obras dos cristãos. E a Bíblia diz que as nossas obras, a partir da nossa salvação, elas vão ser passadas pelo fogo. Elas vão ser passadas pelo fogo e vão ser provadas por Deus. E a Bíblia diz que se essas obras permanecerem, elas vão dar galardão. Se elas não permanecerem, nós ainda assim seremos salvos. Por quê? Porque a nossa salvação não tem a ver com as nossas obras, se elas foram boas, se elas foram ruins, se elas foram aceitas, se elas não foram aceitas. A obra que determina se os cristãos são salvos é a obra de Jesus, é a vida de perfeita obediência de Jesus na cruz, é que determina se os cristãos são salvos. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos, não vem de vós, é um dom de Deus. E aí o que acontece? Então Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina quais são as diretrizes, né? Eu costumo chamar o Sermão do Monte de a constituição do reino. Por quê? Porque Jesus te ensina ali como viver no reino presente, que é a igreja, para que você seja qualificado para participar do reino vindouro. Porque quando Jesus voltar, lá em Apocalipse, fala que ele vai reinar na terra por 1000 anos. Jesus é fato, está lá em Apocalipse. Reinarão com Cristo 1000 anos. Então, se tem um grupo que vai reinar 1000 anos, nós pegamos ali qual a informação? De que Jesus vai reinar 1000 anos e que um grupo de pessoas vai reinar com ele durante 1000 anos. Quem são as pessoas que vão reinar com Jesus durante 1000 anos? Presta atenção. Deus, olha, agora, para você entender aqui, nós concluímos o raciocínio, então eu começar a ler o Sermão do Monte. Existe reino de Deus agora e existe reino de Deus no milênio, 1000 anos. Se Jesus vai reinar 1000 anos, reino de Deus. Só que agora, e durante o milênio, muitas coisas vão ser feitas. A Bíblia diz que vão ser restauradas todas as coisas, muita coisa vai acontecer, que é Deus fazendo a sua vontade conhecida. Por isso que se chama reino também no milênio, porque reino é a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como é no céu. Só que antes desse período de 1000 anos, existe esse período de 2000 anos da igreja, onde nós temos o direito, o privilégio de trabalhar com Jesus para expandir o conhecimento de Deus e de sua vontade. Então, aqueles cristãos que forem aprovados no reino presente, agora,
eles vão poder reinar com Jesus no reino vindouro. Aqueles cristãos que deram uma boa resposta, usaram os seus 5 talentos, os seus 2 talentos, o seu 1 talento para servir a Jesus no reino presente, que é agora, na igreja, eles vão receber como recompensa de Deus o galardão, que é o direito de reinar com Jesus no próximo aspecto do reino, que é o milênio. E esse termo na Bíblia aparece de várias maneiras. Vou falar alguns. Aquelas pessoas que vão reinar com Jesus no milênio, elas vão herdar o reino de Deus. Elas vão entrar no reino. Porque as pessoas confundem e elas acham que entrar no reino é a mesma coisa que entrar no céu. Que herdar o reino é a mesma coisa de ir para o céu. Todos os cristãos, eles vão para o céu quando morrerem. Mas nem todos os cristãos vão herdar o reino. Porque herdar o reino não é sinônimo de ir para o céu. O céu é lá numa outra dimensão. O reino vai ser aqui na terra. A Bíblia diz, reinarão sobre a terra. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai acontecer a partir de Jerusalém e que vai ser usado para terminar de restaurar todas as coisas, né? O restante que fala das coisas vão ser restauradas ali durante o milênio. E Jesus poderia fazer isso com o seu poder, com a sua soberania, só que ele vai escolher para agora revelar a sua justiça. Quando ele salva, ele revela o seu amor. E quando ele dá o galardão para cada um segundo as suas obras, ele revela a sua justiça, porque não tem sentido, né? Vamos supor, o apóstolo Paulo. Ele serviu com tanta diligência, ele foi fiel, ele pagou um preço, ele foi apedrejado, foi fiel. E aí, no final das contas, eu creio em Jesus, ele creu em Jesus, a gente vai ter tudo igual. Não faz sentido que seja assim. Não faz sentido eu chegar depois da morte, eu e Paulo desfrutarmos a mesma coisa, sendo que ele, além de crer em Jesus, assim como eu, ele pagou um alto preço, ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi martirizado, né? Ele teve várias tribulações durante sua vida. Então, se Deus desse para mim e para ele a mesma coisa, seria injusto. Ele mostra amor nos salvando, mas seria injusto. Então, Deus, ele é amoroso para salvar todo aquele que crê, mas ele também é justo para dar para cada cristão segundo as suas obras. E na eternidade, a Bíblia deixa bem claro que tudo é igual. Então, só tem 2 caminhos na eternidade, que é você estar com Deus, salvo, ou você estar lançado no lago de fogo. Então, ninguém vai ter uma vida eterna de mais qualidade na eternidade, né? Só que Deus tem que ter um período onde Deus faz essa justiça, né? Onde Deus dá para cada um segundo as suas obras. E esse período é o milênio. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, e naquele dia, por que dia? Porque a Bíblia diz assim, ó, um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é um dia. Então, quando a Bíblia diz assim, e naquele dia, está falando assim, naqueles 1000 anos, vocês vão ver uma diferença entre o que serve, ou seja, o servo bom e fiel, e o que não serve, o servo inútil. Todos os 2 são filhos de Deus, porque Deus deu para 5 talentos para um, 2 para outros e 1 para um. Deus só dá talentos para quem é filho. E então Jesus, o autor diz, você vai ver a diferença entre que o servo bom e o servo fiel, ou seja, aquele que serve e não serve a Deus. É no milênio que vai ver a diferença. Na eternidade, não tem diferença entre os cristãos. Mas no milênio, naquele dia, você verá a diferença entre o que serve a Deus bem, que aceita sofrer, que aceita ser humilhado, que aceita abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Naqueles 1000 anos ali, que não é pouco tempo, são 1000 anos literais de 360 dias, ali, alguns cristãos, infelizmente a minoria, eles vão poder reinar com Jesus, e isto é, eles vão herdar o reino de Deus. Eles vão entrar no reino de Deus. Eles vão reinar com Jesus sobre a terra. E já que eles vão reinar, eles vão receber uma coroa, porque coroa você põe na cabeça de quem vai reinar. Coroa você põe na cabeça de uma pessoa que vai ocupar uma posição de governo. Então a igreja inteira não vai receber uma coroa. A igreja inteira não vai reinar com Jesus. E tem uns teólogos que dizem, a igreja vai reinar com Jesus. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que a igreja vai reinar com Jesus. A Bíblia diz que reinar com Jesus é algo que é dado para quem reinou em vida com Jesus agora. Ou seja, reinou sobre o pecado, reinou sobre as afrontas, reinou sobre as ansiedades, sobre os anseios das riquezas deste mundo, reinou sobre as tribulações. Então, quando você reina sobre as tribulações do reino presente, que é agora, você reinará com Jesus no reino vindouro. Salvação é dada no início da caminhada, então ela já não está mais em jogo. Jesus disse, se minhas ovelhas vêm a mim, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Não é? Elas não vão perecer se elas fizerem a minha vontade. Elas vão perecer se elas cumprirem a carreira. Elas não vão perecer se elas multiplicarem o talento. Não. A sua salvação não é dada por você multiplicar o talento. A sua salvação não é dada por você praticar boas obras.
A sua salvação não é dada por você andar em santidade, embora seja muito bom. A sua salvação não é dada por você abandonar o vício, embora é muito bom para a sua saúde. A sua salvação não é dada por você que mora junto e ir lá e casar, embora seja muito bom para o seu testemunho. A sua salvação não é bom, não acontece porque você faz ou deixa de fazer qualquer coisa. A sua salvação acontece porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, viveu uma vida perfeita a Deus. E quando nós cremos nele, esse pecado, essa justiça de uma vida perfeita que ele teve é imputada a nós, e então nós somos chamados de filhos de Deus salvos. Só que a partir daí, nós recebemos 5 talentos, 2 ou 1, e agora somos servos de Deus. E o que vai dar daí para frente não é mais na natureza de filho, é na natureza de servo. Filho, salvo, uma vez filho, filho para sempre. Agora, você recebe talentos, se você vai ser um servo bom e fiel, depende de você. Se você vai ser um servo inútil, depende de você. Se você vai multiplicar o talento, exige um esforço humano, por mais que é a graça de Deus que nos capacita. Então, o que acontece? Você precisa entender que aquelas parábolas que falam do servo bom e do servo ruim, não é o servo bom é a pessoa salva e o servo ruim é a pessoa sem salvação, não. A pessoa salva, os dois são servos. Um servo multiplicou o talento e o outro não multiplicou, ou seja, não cumpriu o seu propósito. E assim mesmo é salvo por quê? Porque ele não é salvo por cumprir o propósito. Se eu disser que o servo inútil, ele foi para o inferno porque não cumpriu, não multiplicou o talento, eu tenho que admitir que o outro servo foi salvo, não pela graça de Deus, mas porque ele multiplicou o talento. E isso iria de encontro, né? Iria ser contra a mensagem do evangelho, que é pela graça. Não vem de nós. Olha o talento. Você multiplica o talento. Olha a salvação. Não vem de nós. Então não pode ser a mesma coisa. Você precisa entender que Deus, ele te salva graciosamente. Ele escolheu facilitar as coisas. Ele disse que não é por força nem por violência, não é por esforço a salvação, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E quando ele vai falar de salvação, ele diz, quando ele vai falar do reino, né, de tomar posse do reino vindouro, ele diz, aqueles que usam de violência, aqueles que usam de força se apoderam dele. Perceba que são duas coisas diferentes. Elas entram em contradição, ó. A salvação não é por força nem por violência. O reino é tomado por esforço. Você tem que ver que não é a mesma coisa. Então, todo cristão é salvo pela graça de Deus, mas somente aqueles cristãos que se esforçam, que usam de uma violência positiva, né, no sentido de esmurrar a própria carne, de abandonar os próprios desejos naturais para viver o propósito de Deus, esses vão reinar em vida com Jesus agora, durante a vida cristã, e por causa disso eles vão ser chamados de vencedores, lá em Apocalipse, né, ao que vencer. Então, eles vão reinar com Jesus. Eles vão herdar o reino de Deus. Eles vão entrar no reino. Todos os cristãos vão para o céu quando morrerem. Mas quando Jesus voltar, ele vai trazer os que estão lá no céu com ele, e os que estão aqui na terra vão ser arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e vão descer todos. E então Jesus, ali nos ares, vai julgar e vai dizer, você reinou comigo durante a vida cristã, então você vai reinar comigo durante o milênio. Você não reinou comigo durante a vida cristã, então você também não vai reinar durante o milênio. Permanece salvo, mas não herdará o reino de Deus. Permanece salvo, mas não entrará no reino. Permanece salvo, mas não receberá a coroa da vida, não receberá a coroa da vitória, não receberá a coroa da justiça, não receberá a coroa incorruptível, porque coroa se põe na cabeça de quem vai reinar. Então nós temos essa mania de achar que tudo que bom que tem no Novo Testamento é para quem é salvo, e tudo de ruim é para quem é perdido. Só que, na verdade, a humanidade ela é dividida em pelo menos 3 grupos. Primeiro, os que são perdidos, né, não têm nem salvação, vão para o inferno, depois vão para o lago de fogo. Tem também aqueles cristãos que Jesus salvou, mas eles não cumprem o propósito que Deus tem para eles, que é a maioria, a grande, infelizmente, esmagadora maioria. E tem aqueles poucos, né, muitos são chamados, aliás, muitos são chamados, né? Esses aqui vêm, mas esses aqui, ó, são os escolhidos para quê? Para reinar com Jesus. Por quê? Porque eles aceitaram reinar com Jesus no reino presente. Então, quem reinou no reino presente como ovelha, indo, uma ovelha muda ao matador, ele vai poder reinar com Jesus como leão durante o milênio. Jesus, durante a sua vida aqui, ele reinou como cordeiro. Agora, no milênio, a Bíblia diz que ele vai reger as nações com braço de ferro, ou seja, já é uma outra postura de autoridade que vai ser como o leão. Por isso que ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Então, se você aceitou ser cordeiro agora, ficar humilde, aceitar a ofensa, aceitar a humilhação, abandonar os seus próprios
desejos para viver o desejo de Deus, que muitas vezes vai também te dar algum prazer, alguma satisfação, você está sendo como ovelha, indo como ovelha muda ao matador. Você, quando Jesus voltar e você ou ressuscitar, né, voltar com ele, ou quando você for arrebatado nos ares ou no trono, você vai receber o direito de reinar também com Jesus com braço de ferro. E lá em Apocalipse diz que ao que vencer vai dar o direito de reinar, ao que vencer vai reger as nações, ao que vencer vai receber a coroa, ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, ao que vencer vai ter todas aquelas coisas boas que está lá em Apocalipse 12 e 3. Entendeu? Então eu separei aqui mais duas coisinhas para te falar sobre o Sermão do Monte, antes de eu ler, que eu vou ler todos os pontos do Sermão do Monte, né? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, só Jesus tirou nota 10 dos 54 ensinamentos do Sermão do Monte. Ninguém nunca tirou, ninguém nunca vai tirar. Você pode tirar do seu coração. Nossa, mas eu errei aqui, será que eu perdi o rei? Você não tem que tirar nota 10. Você tem, quando você faz a faculdade, você não tira 70, você não forma do mesmo jeito. O reino é a mesma coisa. O reino você não precisa tirar nota 100, até porque você não vai tirar mesmo. Só Jesus. Se você tirar, quer dizer que você foi perfeito igual Jesus. Você não vai ser. A carne não vai deixar, o diabo vai agir, a sua humanidade, tudo vai cooperar para que você não tire 10. Agora, você pode não tirar 10, mas você pode tirar 6,5, 7. Vamos supor, quando eu estudava, a nota era 6, né? Para passar de ano. Você pode tirar 6, 6,5, 7, 8. Por quê? Porque a graça de Deus te capacita. Você pode acertar mais do que errar. Você pode fazer mais a vontade de Deus do que a sua. Talvez você não faça 100%, mas você faz o suficiente para dizer, não, ele teve uma parcela de contribuição com o meu reino presente. Então ele vai ter uma parcela de contribuição no meu reino vindouro. Você está entendendo? Então você tem que ter isso em mente. Não é sobre tirar nota 10 na vida cristã. É sobre você cumprir o seu propósito. E para você cumprir o seu propósito, Jesus dá ali 54 diretrizes que vão nortear a sua caminhada. Elas vão nortear o jeito que você vai viver e vai lidar, agir e reagir diante das situações da vida. Então, não tenha em mente que só vai reinar com Jesus quem tirar nota 10. Não é, ninguém vai tirar nota 10. Só Jesus tirou nota 10. Mas é aquele que tirar uma nota acima da nota de corte, é acima da aprovação necessária. O apóstolo Paulo não tirou nota 10, ele disse, a coroa me aguarda. Por quê? Por que eu sei que ele não tirou nota 10? Porque ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então ele não tirou nota 10. E ainda assim vai reinar com Jesus. Então não é sobre ser perfeito, é sobre ser dedicado. Não é sobre ser perfeito, é sobre você ter temor e reverência. E quando pecar, se arrepender muito rápido, assim como Davi. E por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque não errou, porque pecava e se arrependia imediatamente. Então que nós possamos ter esse mesmo coração de tentar acertar o máximo. Tentar acertar nota 10. Mas o erro vai vir. A falha vai vir, seja em palavras, em pensamentos, em atitudes. Quando vier, você se arrependa e creia que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E você continua avançando. Não esquece do que fica para trás e avança. Ah, mas eu ainda não tenho vitória nessa área. Vai servindo a Deus com as áreas que você tem de vitória. Ah, mas eu não tenho muitos dons. Vai servindo a Deus com os poucos dons que você tem. Ah, mas eu não tenho muita clareza teológica. Com a pouca que você tem, prega o evangelho. Diz para as pessoas aceitarem Jesus. Ah, eu não sei explicar isso do reino, como é que eu vou pregar? As igrejas estão pregando aí tem 500 anos sem saber disso. Então, pessoas estão sendo salvas, Deus está trabalhando, Deus está operando. Porque Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas sinceras. Então, se você for sincero em usar o que você já tem, acredite, mais lhe será acrescentado. Então, para continuar aqui, né, para finalizar essa parte aqui, né, porque daqui a pouco eu vou ler o Sermão do Monte. Por último, o Sermão do Monte, ele não pode ser vivido na força do braço. Ele não pode ser vivido conforme a capacidade humana. Você entendeu? Jesus ensinou, faz isso. Mas ele sabia que nenhum ser humano seria capaz de guardar o que ele mandou na força do braço. Só depois que Jesus morreu e enviou o Espírito Santo, eles foram selados, é que os discípulos receberam graça de Deus para viver conforme o Sermão do Monte. E uma prova disso, de que nenhum dos discípulos conseguiu guardar o Sermão do Monte antes de receber o Espírito Santo, é que Jesus lá ensina sobre confessar a ele, e Pedro negou 3 vezes, e os discípulos fugiram quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane. Jesus ensinou sobre orar pelos inimigos do Sermão do Monte. Quando João foi tentar hospedar Jesus em Samaria, e eles rejeitaram, João disse, Jesus, vamos orar para que caia fogo do céu
sobre os samaritanos. Você imagina Jesus dizendo assim, nossa, eu acabei de te falar para você orar pelo inimigo, coisa boa, né, para Deus abençoar, e você está orando para Deus mandar fogo do céu. Você perceba que o Sermão do Monte não tem efeito na vida da pessoa sem o Espírito Santo. Não dá para guardar o Sermão do Monte. Não é que a pessoa não quer, é que a pessoa não consegue. Nem Deus espera que ela consiga. Então eu separei aqui algumas coisinhas, né? Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre ser humilde. Depois que os discípulos ouviram isso, eles disputaram entre eles quais seria o maior e falou para Jesus, nós queremos ser o primeiro, um senta à direita, o outro senta à esquerda. Isso João e Tiago, que andavam colados com Jesus. Olha para você ver. João e Tiago, tinha Pedro, Tiago e João. João e Tiago andavam coladinho com Jesus, ouviu Jesus falando, mas eles não aprenderam ali a humildade. Por quê? Porque o Sermão do Monte, você não obedece falando para Deus assim, Deus, deixa comigo que eu vou guardar o Sermão do Monte. Não, você tem que admitir que não consegue. Agora você já sabe, você já tem o Espírito Santo e pedir a Ele que te dê graça, libere vida de Deus sobre você para que você consiga. É em Deus que você consegue. É pela graça de Deus. É Jesus liberando vida eterna dentro da sua alma que te dá condição de guardar o Sermão do Monte. Todos os discípulos, antes de Jesus morrer, eles eram extremamente falhos. Jesus falou sobre não ser violento com as pessoas e depois de 3 anos e meio ouvindo Jesus, Pedro cortou a orelha do soldado. Ele falou sobre muitas coisas, nada que ele falou foi cumprido. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Então entenda, não prometa para Deus que você vai conseguir. Peça a Ele ajuda. Diga que você não consegue e peça socorro. Não diga assim, Deus, eu prometo que eu vou amar o inimigo. Deus não quer ouvir essa oração. Deus quer ouvir você dizendo, Deus, me ajuda a amar o inimigo. Deus, eu prometo que não vou ser mais soberbo. Orar assim não faz sentido. Isso é lei. A oração é, Deus, eu sou soberbo, sou caído. Mas se o Senhor que me libertou, que me salvou graciosamente, liberar graça dentro de mim, Cristo for formado em mim, eu recebo graça para andar em vitória contra a soberba, contra a avareza, contra o ódio, contra a vingança, contra tudo aquilo que está no Sermão do Monte. Não é na força do braço, não é na força da humanidade, não é prometendo para Deus que consegue, é clamando a Deus por socorro para que Ele te ajude a andar no Sermão do Monte. Então, tem 3 pontos, antes de ler aqui, tem 3 pontos no Sermão do Monte que parece que está falando de salvação. Em momento nenhum está falando de salvação, nem de perder salvação, nem de ir para o céu, nem para o inferno. Absolutamente nenhuma vez no Sermão do Monte está falando sobre a possibilidade de alguém ir para o céu ou para o inferno. Esse assunto não entra ali em questão. Só que às vezes parece que está. E antes de ler, eu vou falar sobre esses 3 pontos. Ok? Lá em Mateus 5,9 fala assim, ó, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aí o que uma pessoa pode pensar? Pode dizer assim, tá vendo? Só vai ser filho de Deus quem for pacificador. E se vai ser filho de Deus, vai ser salvo. Se não vai ser, não vai ser salvo. Então, a salvação está no Sermão do Monte. Só quem guardar o Sermão do Monte que vai ser salvo. Primeira coisa, a palavra filho no grego tem 2 palavras para filho. Tem a palavra teknon, tem a palavra huios. No dia que você recebe Jesus pela fé como seu Salvador, a Bíblia diz lá em João 11:12 assim, ó. João 1:11-12. Jesus veio para que eram os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali a pessoa é salva. Ela é chamada de filho de Deus, teknon. Só que quando a pessoa amadurece, né, ela avança e começa a cumprir o Sermão do Monte. E aí ela se torna um filho de Deus maduro. E no grego a palavra filho maduro não é teknon, é huios. Então aí já cai por terra essa primeira contradição, né, que poderia ser alguém dizer que só vai ser salvo, né, quem for pacificador. E lá na frente fala assim, ó, vocês devem orar pelos inimigos para que sejais chamados, para que sejais filhos de Deus. Aí a pessoa pode dizer assim, tá vendo? Só é filho de Deus quem ora pelo inimigo. Só que ali se aplica a mesma regra. Quem é salvo pela graça, inicialmente é filho de Deus teknon. Agora, quem avança até atingir a maturidade a ponto de orar pelo inimigo é filho de Deus, só que é ruim. Só que no português não está diferente. Então a gente não sabe dar essa confusão. Mas eu quero que você entenda. Você não é filho de Deus porque você ora pelo inimigo, teknon. Você não é filho teknon. Você é filho de Deus porque você recebeu Jesus e foi perdoado dos seus pecados. Por isso você é filho de Deus, teknon. Oi, Jean. Agora, oi. Só para reforçar isso daí, a gente também é bom lembrar também do diálogo que Jesus teve com Pedro logo após ele ressuscitar, e ele vai procurar Pedro, né?
E você falou da diferença dessas duas, desses dois filhos, né? Tecnon e Ruiós. E quando Jesus procura Pedro, na língua portuguesa, no português, tá lá, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Como nós não temos o acesso ao original, aquilo ali é uma tradução, a gente não sabe que ali está falando de graus, de níveis de amor. Por exemplo, quando Jesus pergunta para ele, tu me amas? Ele está falando assim, ó, tu me ágape, né? Ou seja, tu me amas incondicionalmente. E no final, na segunda pergunta, se eu não me engano, Jesus vai falar assim, ó, tu me filos, né? Filéus, ou seja, tu me amas como amigo. Então é outro tipo de amor. É uma outra palavra grega, né? Que você vendo assim a tradução e não o original, você não consegue entender ele a raiz da palavra grega, né? Então o grego ele tem muito isso aí, né? A tradução está aqui para gente um negócio só, mas há níveis, há diferença nessa questão. Eu espero que isso daí também traz uma clareza para o pessoal aí. Que ali, quando Jesus procurou Pedro, foi ágape, amor incondicional, e amor filéus, amor de amigo. Tem esses dois níveis de amor, ok? Dois níveis de amor. Aliás, tem o terceiro, né, que é eros, que é o amor de alguém que... Um amor de uma esposa, um amor... Aquela coisa mais romântica, né? Mas ali, quando ele usou dois níveis, né? Ele usou o ágape e usou o filéus. Então, quem lê assim, sem ter o acesso original, sem ter acesso à língua grega, ela não vai entender com exatidão ali o que está querendo dizer o texto ali, né? Uhum, com certeza. Por isso que é necessário o estudo para quê? Para você vendo no grego, não tem contradição nenhuma. Não tem, você lê no grego, você vê que o filho que aceita Jesus é tequinon, mas o filho maduro que é capaz de orar pelo inimigo, ele é filho huios. Então não dá confusão. Só no português que dá, porque aparece sempre a mesma palavra, que é a palavra filho. Então vamos para a segunda contradição, né, que poderia ser uma contradição, a gente depois ir para a terceira e já começar a ler lá o Sermão do Monte, né? A segunda coisa que tem no Sermão do Monte que leva as pessoas a acreditar que ele está falando de salvação é que Jesus diz assim, ó, é melhor você entrar na vida cego do que ser lançado no inferno, né, com os dois olhos, entendeu? Aqui está lá em Mateus 5:21, né, que fala ali sobre a pessoa, que a pessoa ela odeia o inimigo, ela pode ser condenada ao inferno, né? Aparece a palavra ali inferno. Só que no grego a palavra que aparece ali é geena, geena. Quando aí no outro lugar fala assim, se você cobiçar a mulher e tal, é melhor você arrancar o olho do que ser lançado no inferno. Aparece a palavra geena, né? A palavra geena. Nós sabemos que Jesus ali está usando uma figura de linguagem que ele não vai mandar a pessoa arrancar o olho, porque se ela arrancar o olho, ela vai pecar de outra maneira. O que ele está mandando fazer é arrancar a raiz do problema, é você arrancar, sair do lugar que te faz pecar, parar de assistir a programação que te faz pecar, é você mexer na raiz do problema. Só que vamos focar na palavra inferno que está ali. A palavra inferno, que aparece 12 vezes com essa tradução, ela vem da palavra geena. E toda vez que essa palavra geena aparece, ela não está se referindo à pessoa aí e ficar sem salvação. Porque o inferno que a pessoa vai sem salvação, né, que deveria ser traduzido inferno só essa palavra, é a palavra grega Hades. H-A-D-E-S. Quando Jesus vai narrar a parábola do rico e do Lázaro, quando o rico morre, ele não vai para o Geena, que é o que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Ele vai para o Hades. Por quê? Porque realmente o Hades é o inferno mesmo. Só que o Geena ali não é o inferno. O Geena ali foi traduzido como inferno porque os tradutores pensaram assim, mas esse negócio aqui é fogo, esse negócio aqui tem fogo, historicamente, tá lembrando fogo, então deve ser o lugar que vai aos perdidos. Só que quando você lê lá em 1 Coríntios 3:15, você lê lá assim, ó, 14. A obra do cristão que permanecer receberá galardão. A obra do cristão que se queimar será salvo, todavia, como pelo fogo. Ó, o cara será salvo, todavia, pelo fogo. Então, esse fogo aí é aquele fogo geena lá, que é o cristão que vai ser apenas salvo, né? Para que serve aquele fogo ali que Deus está falando? Porque dentro de nós tem o Adão. Antes de ser salvo, tinha o Adão vivo e só ele. Você tomava todas as decisões seguindo o Adão caído. No dia que você é salvo, agora entra Jesus. E passa a ter dois dentro de você. Passa a ter o Jesus, que entrou agora, e o Adão continua existindo, né? Que a gente chama de natureza, velha natureza, o velho homem e tal.
Esse Adão, ele tem que morrer. A Bíblia diz que nós devemos fazer ele morrer durante a vida cristã. Se ele morrer durante a vida cristã, Cristo será formado em nós e a gente vai viver de acordo com a vontade de Deus, vai cumprir o propósito, vai ter galardão. Agora, se o Adão não morrer durante a vida cristã, Deus prometeu que ele vai morrer. Paulo disse assim, os filipenses estavam com medo, né? Porque eles estavam errando ainda, estavam cometendo pecados, não sabia se era salvo, se não era. E Paulo falou com eles assim, ó, eu tenho por certo que aquele que começou em vocês, filipenses, cristãos filipenses, a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. E quando que é o dia de Cristo? É o milênio, lembra? Um dia para o Senhor é 1000 anos é um dia. Então, quando Deus disse assim, ó, Paulo disse assim, ó, Deus vai transformar vocês até o dia de Cristo, né? Aí tem gente que fala assim, tem que ser até o dia da morte. Se não transformar até o dia da morte, já era. Só que, ó, presta atenção, se eu falar para você assim, ó, eu vou te pagar até sábado, e eu te pagar sábado, 6 horas da tarde, eu não atrasei o pagamento. Porque eu paguei até sábado. Então tá tudo certo. Então quando Deus fala assim, vocês começou a boa obra em vocês e vai terminar até o dia de Cristo, não está dizendo que é até o dia da morte. O dia de Cristo é o milênio. Lá no milênio, alguns cristãos, eles vão ter a experiência, né, que está lá em 1 Coríntios 3,15, que diz, será salvo, todavia, pelo fogo. Aquele fogo ali, ele vai passar de uma vez, matando o Adão, destruindo ele completamente, porque ele deveria ter morrido durante a vida cristã. Como ele não morreu, ele vai ter que morrer ali, no dia de Cristo. Né? É uma experiência rápida. Não é aquela coisa que a gente fala assim, é 1000 anos no fogo. A Bíblia diz isso, né, com essa experiência. A Bíblia diz que um fogo vai passar e vai matar o Adão. Adão esse que Adão dentro de nós, quem ele ficar vivo. Adão esse que pode e deve morrer agora, através da oração, do jejum, da renúncia, da confissão, de você lamentar que ele ainda está vivo, né? Falar com Deus, Deus, eu percebo que eu estou falhando. Esse Adão dentro de mim precisa morrer. Quando ele morre, Cristo será formado em você e você consegue cumprir a vontade dele. Se ele não morrer agora, ele vai morrer até o dia de Cristo, entendeu? E o católico lê aquilo ali, né? Depois de mais de 1000 anos de igreja católica, eles criaram o purgatório, só que o purgatório não ensina desse jeito. O purgatório é assim, ó. Como é que é a doutrina da igreja católica lá na época do purgatório? O católico que é obediente, ele tem galardão, a igreja. O católico que é desobediente, purgatório. E todo mundo que não é católico, as bruxas, feiticeiros, protestantes, todo mundo, inferno. É isso que é a doutrina da igreja católica do purgatório. Isso não é verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que o cristão que é obediente a Deus, não à igreja católica, ele recebe galardão. O cristão que é salvo pela fé, mas não amadurece, o Adão permanece vivo nele, ele será salvo todavia pelo fogo, e esse fogo vai matar o Adão, lá no tribunal de Cristo, vai ser lá na inauguração do milênio. Então, e esse fogo ali é o fogo que está lá em Mateus 5, que diz, é melhor você arrancar o olho do que com os 2 olhos ser lançado no Geena. Entendeu? A pessoa pensa, não, perdeu a salvação, ficou sem salvação, não vai para o céu, porque GN é fogo e tal. Só que aquele fogo lá será salvo, todavia, como pelo fogo. O fogo ele é só para matar o Adão, não é nem castigo. É só para matar o Adão. O castigo vem depois. O castigo vem falando assim, ó, o servo vai receber açoites, o servo tal vai receber muitos açoites, o servo tal vai receber poucos açoites. Quem soube a vontade do seu Senhor e não fez? Muitos açoites, e quem não soube, poucos açoites. Não é o fogo que é o açoite. Também fica sendo, né? Porque vai doer, né? A Bíblia diz que vai ter choro e ranger de dente por causa do açoite, por causa do fogo. Mas não é um fogo que vai ficar na pessoa eternamente. O tipo do fogo é eterno, mas a experiência não é eterna. Você está entendendo? O fogo que vai matar esse Adão é um fogo eterno, mas não é o tempo que vai durar com a pessoa. Ele passa para matar o Adão morre, e agora, durante os 1000 anos, essa pessoa vai lamentar amargamente por não ter sido fiel a Deus durante a vida cristã, orado para que o Adão morresse. E por isso que aparece a palavra Geena 12 vezes, né? É melhor fazer assim do que ser lançado no Geena. Temer a Deus porque pode ser lançado no inferno. Só é inferno de ficar sem salvação quando está escrita a palavra Hades. Hades é inferno, que vai quem não é salvo. Agora, falou Geena, não está falando de salvação. Está falando de ser salvo da via pelo fogo. Pode falar. Esse lamento que você citou aí é justamente o choro e o ranger de dentes, né? No milênio perante a sentença, né? E as pessoas têm medo do fogo, né? O justo não pode ter medo do fogo. O fogo, ele não é algo que traz malefício para o cristão. Pelo contrário, o fogo é um tormento pro ímpio, né? Agora, o fogo de Deus, por exemplo, o fogo que vai purificar,
é o que? É o juízo para não ser condenado com o mundo, né? Uhum. Essa é a finalidade, purificação, matar o veradão. E olha só, em Salmos 68, diz assim, ó, levante-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim que tu o dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus. O É um mesmo fogo fogo que é só, né? Mas o o ímpio, ele justo, mata. O justo, ele o purifica. ímpio derrete como cera. E o justo alegra-se. É por isso que nós fomos feitos labaredas de fogo. Né? O trono Hum. dele é envolvido com fogo. Então, para você chegar a Deus, a presença dele tem que ser uma labareda de fogo. É Não no isso aí. sentido pentecostalizado, né? Tá falando nesse sentido. Você entende o que eu tô falando, né? Não que seja errado o pentecostal, né? Sou pentecostal também, mas a gente não pode trazer para esse extremo. Né? Mas é isso. Então, deixa eu dar o último. Agora eu já expliquei a questão do filho, né? Eu falei que é filho Tequinon e filho Ruiós. Já expliquei essa questão desse fogo. Agora eu vou explicar o último, que parece que dentro do Sermão do Monte está falando de salvação, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz que o caminho estreito leva à vida e o caminho largo, a porta larga, leva à perdição. Entenda uma coisa, Interessante. a palavra perdição ali, ela deve ser traduzida como destruição. Não é muito boa a palavra perdição ali, não fica, soa errado, parece que lembra de inferno, só que não é a palavra certa. Se você ver no original, a palavra que está é destruição. Então, aquela destruição que está ali é a que vai ser feita por aquele fogo que eu acabei de mencionar. É o fogo que vai destruir o Adão. Então, aí vamos ficar com a palavra vida. Existem dois termos que eu quero que você preste atenção: o termo reino e o termo vida eterna. Ó, reino e vida eterna. Tanto um como o outro tem dois aspectos. Reino e vida eterna tem dois aspectos. Tanto na era presente como na era vindoura, que é o milênio. Eu vou te dar três exemplos de reino na era presente. Presta atenção. Três exemplos de reino, a palavra reino na era presente. Paulo diz assim lá nos Colossenses: esses tais são meus cooperadores no reino de Deus. É agora, durante a vida cristã. Não está falando de algo futuro, herdar o reino, não. Ele está falando que tinha dois caras lá que eram cooperadores de Paulo durante o reino, no reino de Deus. Então, reino de Deus presente. Outro exemplo. Paulo diz lá em Hebreus: tendo nós recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos firmemente a graça. Está falando de um reino presente que a gente recebe quando é salvo. Reino agora. Você está entendendo? Reino agora. Jesus diz para Pedro: eu vos entrego a chave do reino agora. Você vai reinar com Jesus em vida agora. Você vai ser usado por Deus para revelar a vontade de Deus, reino de Deus agora, durante a vida cristã. Então, eu falei de três exemplos de reino, que é um aspecto presente. Agora eu vou falar de reino num aspecto vindouro. É a mesma palavra, ó. Quem fizer isso, 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 herdará o reino. Aí já é futuro. Entendeu? Jesus narrando dentro da tribulação. Quando vocês virem que aconteceu esses sinais, você sabe que estará próximo o reino. Ou seja, não é um reino que já tinha. Porque esse reino ali, ele falou, já é chegado. Agora o reino que ele está falando ali, ele está dizendo, e então chegará o reino. Entendeu? Pedro diz assim, ó, se vocês cumprirem a vontade de Deus, vocês estão ter amplamente a sua entrada no reino. Então é futuro. Entendeu? Eu falei de três reinos no presente, é a mesma coisa. Porque tem a vontade de Deus agora, reino de Deus agora, e no milênio as pessoas vão trabalhar para fazer a vontade de Deus. Então também é rico. Agora você viu. Agora a palavra vida eterna também segue a mesma linha de raciocínio. A mesma linha de raciocínio. Vou te dar três exemplos de vida eterna agora, durante a vida cristã. Jesus diz lá em João 6 assim, ó: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora, durante a vida cristã, durante a igreja. Lá em João, lá antes de Apocalipse, fala assim, ó, João dizendo: eu mando para vocês essa carta para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quem é que tem? Os cristãos. Então é agora, não é depois. É agora. Jesus diz assim, ó: as minhas ovelhas vêm a mim e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Quando é que isso acontece? Agora, durante a vida cristã. Perceba que tem o aspecto presente da vida eterna. Agora eu vou te dar três exemplos de vida eterna na era vindoura. Mesma palavra, um aspecto diferente para a gente finalizar e eu leio aí rapidamente.
Jesus disse assim, ó, quem deixar pai e mãe, por amor de mim, receberá 100 vezes mais e na era vindoura herdará a vida eterna. Você percebeu que é diferente agora? É vida eterna lá na frente, não é agora mais. Paulo diz assim, ó, entesourem no céu, façam isso, ajudem, sejam misericordiosos, ajudem os pobres, para que vocês possam tomar posse da vida eterna. Está lá em Timóteo. Ou seja, é no futuro, não é agora. Entendeu? Outro lugar que Paulo também diz isso, ele fala, Paulo diz assim para Timóteo assim, ó, milita a boa milícia da fé, para que você possa tomar posse da vida eterna. Você está entendendo? Quando Timóteo chegou até Jesus, ele é ovelha, chegou e recebeu vida eterna. Mas Paulo está falando para ele assim, ó, milita a boa milícia da fé, para que você tome posse da vida eterna, jogando no futuro. Por quê? Porque tem o aspecto de vida eterna no presente, que é agora na igreja, e tem o aspecto vindouro, que é no milênio. Você está entendendo? Aí vamos finalizar aqui com Mateus 7 diz, o caminho estreito que leva à vida. Qual vida? Vida eterna. Só que não é para agora. Para você receber vida agora, vida eterna, agora não tem caminho estreito. É você receber Jesus. É largo, olha, vinde a mim todos. Não é uma porta estreita. Se eu falo, vem a mim todos, como é que pode ser porta estreita? É larga demais essa porta. Você tá entendendo? Só que quando eu falo assim, o caminho que leva à vida é estreito, eu estou falando de vida eterna no vindouro. Outro ponto. Se você for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Que vida? Vida eterna. Aí eu te pergunto, é vida eterna agora ou depois? É depois, porque eu não tenho que ser fiel até a morte para eu ser salvo, receber a vida eterna agora. Eu tenho que ser fiel até a morte para receber a vida eterna depois. Entendeu? Os cristãos que não receberem a vida eterna depois são salvos do mesmo jeito, porque não é sinônimo uma coisa com a outra, tá entendendo? E por último, Jesus diz assim, ó, se você for fiel, eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Que vida? Vida eterna. Aí eu te pergunto, é vida eterna de agora ou vida eterna de depois? É vida eterna de depois. Porque se acontece, existem três possibilidades com o nosso nome no livro da vida. A primeira, ele não ter sido escrito nunca, que é os perdidos, o nome deles nunca foi escrito, então não tem como ser riscado. Tem os cristãos que não são fiéis, que não guardou, não foi um bom discípulo de Jesus, não cumpriu o talento, o nome dele vai ser riscado. Jesus disse que se for bom, o nome não será riscado. Se for um cristão meia boca, o nome será riscado. Então, eles não vão herdar a vida eterna. Vão ser salvos, mas não vão herdar a vida eterna. Você viu aí? Vão ser salvos, permanecem salvos, mas não herdarão a vida eterna. Eles receberam a vida eterna durante a vida cristã, esse primeiro aspecto, mas não vão receber vida eterna no segundo aspecto. Entendeu? Eles receberam o reino durante a vida cristã, temos recebido um reino, uns recebem 5 talentos, outros 2, outros 1, mas eles não vão herdar o reino na era vindoura. Você entendeu aí? E lá em Mateus 7 fala da vida. Então, eu já finalizei aqui, agora eu vou ler rapidamente. Quero que você respire aí, né? Eu quero saudar minha amiga aqui, Luísa Coutinho. Dá um sinal aí, Luísa. Manda aí uma palavrinha para eu não saber que você ainda está aí dentro da live. E eu convidei ela para participar. Então, agora eu vou ler rapidamente, de maneira muito dinâmica, os 54 mandamentos lá, ensinamento do Sermão do Monte. Se eu ver que ficou muito cansativo, eu paro e a gente termina amanhã. Aí amanhã vem só para finalizar, porque já vai ter que ler, né? Já expliquei esse início aqui, então amanhã é só para a gente terminar mesmo. Então vamos lá. Eu já deixei escrito aqui só o ponto, para a gente ganhar muito tempo, eu escrevi aqui só o ensinamento, só o que tem aqui, para a gente ler o que cabe a você, né? Tudo aqui no Sermão do Monte é falando de você receber o galardão, né? Você vive no reino presente daquele jeito, então você vai receber o galardão no reino vindouro. O primeiro ensinamento é sobre os pobres. Quer falar alguma coisa, Mário? Eu já vou ser rápido aqui agora, até o final. Tranquilo? Não, tranquilo. É só essa questão aí da porta estreita e da porta larga que eu acho que seria, assim, acho que é esclarecedor para muita gente, porque o que as pessoas propagam aí é relacionar isso aí com salvação, né? No sentido de que a salvação é difícil de conquistar, né? É apertado o caminho, são poucos os que vão, é difícil, é complicado, e aí torna a salvação uma dívida, né? Torna a salvação um trabalho a se fazer, a se realizar, para que você consiga a vida eterna. A vida eterna, Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, a salvação não exige esforço, porque senão, o que você falou, é o homem que se salva e não Deus que é o salvador dele. Então, eu acho que essa daí, e dentre outras, sobretudo também a questão da guiana de fogo, que é muito mal vista, né, muito mal interpretada pela maioria, eu acho que o Sermão do Monte
Eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade, tivessem a disposição de poder participar dessa live aqui, para entender isso daí, acho que isso aí vai esclarecer muita coisa aí do que é falado por aí. Então, acho que vai ser muito interessante se abordar esses assuntos aí. Com certeza. Então nós vamos ler, eu já deixei anotado aqui cada um dos 54 pontos do Sermão do Monte, que se eu fosse ler tudo ia demorar, que eu tenho que ler e explicar. Então, só vou citar o ponto e já vou explicar. Que Jesus disse que tem que ter para você ser aprovado no reino presente e então também você ser aprovado para reinar com Jesus no reino vindouro. A primeira coisa que ele ensina no Sermão do Monte é sobre os pobres de espírito. Diz que os pobres de espírito, os humildes de espírito, deles é o reino de Deus. Então, uma pessoa que ela é pobre, que ela não é pobre de espírito, ela é o quê? Ela diz assim, eu já sei, já sou cheio de conhecimento, não me ensina nada não, já sei. Ou seja, ela é rica de espírito, ela já está cheia, ela sabe tudo. Mas a pessoa que é pobre de espírito, ela diz assim, não, eu preciso aprender, pode me ensinar. Eu estou aberto a aprender mais, porque eu não sou rico de espírito, eu sou pobre de espírito, eu sou humilde, eu sou aberto a aprender. Então, se você não tem abertura para aprender, dificilmente você vai herdar o reino de Deus. Dá até para ser salvo com essa soberba e com essa altivez, mas herdar o reino, dificilmente. Segunda coisa, os que choram, eles serão consolados. As palavras choro ali, não está falando de ser uma pessoa chorona, de derramar lágrimas, está falando de ser uma pessoa que não é indiferente. Tem gente que sabe que uma pessoa está morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de guerra lá na Ucrânia, e o coração dele não sente nada. Mas uma pessoa que ela é madura na fé, que ela tem Cristo formado nela, quando ela vê o mal, quando ela vê a injustiça, quando ela vê as obras do diabo na vida de alguém, ela lamenta, ou seja, ela chora, ela não é indiferente. Então, os que choram serão consolados. Nós precisamos pedir para Deus nos transformar para sermos pessoas que choram, que lamentam pelo pecado na nossa vida, que nós ainda não vencemos, e na vida das pessoas. Terceiro, os mansos, né? Pedro, né? Quando ele ia prender Jesus, ele tirou a espada e você viu que ele reagiu muito rápido. Então, uma pessoa mansa, ela pode até irar, mas ela demora a irar, né? Então, que nós possamos desejar ser mansos, pessoas que para perder a paciência só depois de muita tentativa do inimigo usando alguém, porque pessoas mansas são como Deus, tardia em irar-se. Que nós possamos ter essa característica e não ficar perdendo a paciência. Tem gente que, às vezes, a mulher pergunta uma coisa, o marido já responde assim, bravo, como se a mulher já tivesse estourado tudo. Não, ela só perguntou simples, entendeu? E mulher também. Mulher que já briga por pouca coisa. Nós precisamos ser mansos, ou seja, só deixar para brigar, só deixar para ser agressivo, se no último caso for necessário. Entendeu? Tem pai que grita com o menino assim, no primeiro erro do menino. Eu aconselho a deixar para falar com mais firmeza na voz só depois que o menino já desobedeceu uma ou duas vezes. Por quê? Porque nós somos chamados a ser mansos. E os mansos, a Bíblia diz, eles herdarão a terra, né? Então, se você deseja reinar com Jesus, herdar a terra, você procure ser manso. Moisés foi tratado por Deus 40 anos no deserto até que ele se tornou um homem manso. Quando ele se tornou manso, ele pôde ser usado por Deus. Quarto, tem fome e sede de justiça. A justiça que ele está falando é você dar às pessoas o seu direito, né? Dar às pessoas aquilo que elas têm direito. Tem gente que gosta da justiça, mas tem gente que tem fome e sede. Tem gente que quer que o pobre seja alimentado, mas tem gente que fala assim, não, se precisar eu dou do meu dinheiro. Essa pessoa tem fome e sede de justiça. Uma coisa é você querer que a pessoa seja ajudada. A outra é você aceitar, tirar do seu bolso. Ou seja, você tem fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de fazer a coisa certa. Você não apenas quer que aconteça, você está disposto a pagar o preço para fazer acontecer. Próximo, os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que é um misericordioso? É aquela pessoa que, mesmo quando uma pessoa faz o mal, ela não dá o mal que a pessoa merece. É assim como Deus faz com a gente. A gente peca e Deus não nos mata. O salário do pecado não é a morte. A gente peca e Deus não nos mata. Por quê? Porque ele é misericordioso, ou seja, ele não nos dá o mal que nós merecemos. Então, quando você é tratado mal por alguém, não dê à pessoa o mal que ela merece. Quando você é prejudicado financeiramente por alguém, não dê à pessoa o mal que ela merece, que é de sujar de lançar o nome dela na cidade para ela ficar mal falada. Não. Deixe para Deus isso. Seja misericordioso. Não dê para as pessoas o mal que você acha que elas merecem. Próximo, os puros de coração verão a Deus. Quando um coração não é puro? Quando ele tem mágoa, quando ele tem amargura, quando ele tem ressentimento, quando ele tem vaidade, quando ele tem intenção de aparecer, ele não está puro. Agora, quando você faz tudo por amor, quando você libera tudo e todos, fica com o coração limpo, ele fica puro. O que acontece? Você vai ver a Deus, tanto agora como durante o milênio. Porque os cristãos que não forem de coração puro agora, lá no milênio, eles vão ser lançados nas trevas exteriores, que não é o inferno. E eles não verão a Deus. Por isso que lá em Hebreus 14, 12, ou 12, 14, fala assim, ó, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não está falando de salvação, porque sobre salvação a Bíblia diz assim, ó,
que quando Jesus voltar, todo olho o verá, inclusive os que o traspassaram. Você está entendendo? Sobre salvação. Todo olho o verá. Sobre reino. Só os que tiverem santificação que verão a Deus. Ou seja, vão poder ver Jesus, ter acesso a Jesus durante o reino, entendeu? E durante a vida cristã também, que é desfrutar das coisas que Jesus pode fazer agora. Então a santificação faz o nosso coração ficar puro. Se o seu coração não é puro, você vai ter dificuldade de perceber Deus, ver a Deus, tanto agora como durante o período do milênio. Próximo, os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Eu já expliquei que não é filho salvo, é filho maduro, porque salvo você não precisa ser pacificador para ser salvo. Precisa crer em Jesus de coração sincero. Agora, quando você se torna um pacificador, você é aquela pessoa que está tendo uma discussão, ao invés de você jogar fogo, ao invés de você jogar gasolina, você joga água. Você quer paz, você não quer ter razão, você quer ter paz com a pessoa. Esse é o pacificador, tanto em contendas que envolvem ele, como em contendas que envolvem outros. Seja um pacificador. Próximo, os que sofrem perseguição por causa da justiça, injuriados e mal falados por causa de Jesus. Se você é mal falado, injuriado, perseguido por causa de Jesus, a Bíblia diz que você é bem-aventurado. Só que você tem que tomar cuidado para que você não seja mal falado por causa da sua falta de sabedoria, da sua falta de prudência, da sua falta de vigilância, porque você cuida da vida dos outros. Se você for perseguido por causa de Jesus, maravilha. Agora, se você for perseguido porque você está cuidando da vida dos outros, você está comprando e não pagando, porque você está se intrometendo em coisas que não deve, por isso, se você não é bem-aventurado, Jesus disse, se for por minha causa, aí é bem-aventurado. Agora, se for por falta de sabedoria, não é bem-aventurado. Próximo, sal da terra. Vocês são sal da terra. Para que serve o sal? Para dar sabor, para poder impedir que as coisas apodreçam, né? Colocar na carne para ela não apodrecer. Na época de Jesus não tinha congelador, então eles punham sal colocavam sal na carne para ela não apodrecer. Então, a sua presença na sua família, ela serve como uma proteção, né? Você vê que lá em Sodoma e Gomorra, por causa da presença de, acho que era Ló, né, e a família dele, a ira não veio, a podridão não era total, por causa da presença de Ló. Então, que a sua presença seja uma presença que abençoe o lugar, que você não seja podre como todas as pessoas que estão ali, que o seu comportamento, a sua maneira de falar não seja podre, que você dê sabor, né? Você dê um bom cheiro, um bom sabor na sua família, no lugar que você trabalha, como o sal. E por último, né, o sal dá sede. Uma das características do sal é que ele dá sede. A pergunta que eu te faço é, ao ouvir você, ao se relacionar com você, as pessoas passam a ter sede de Deus? É esperado que isso aconteça, que as pessoas sintam sede de Deus ao se relacionar conosco, porque nós somos sal e sal produz sede, entendeu? Próximo, luz do mundo, né? O que a luz serve? Ela mostra o caminho certo. Né? Esses dias eu estava vendo na internet a pessoa falando com um amigo, não vou falar que é amigo meu não, mas conhecido meu, dizendo assim, ele é homossexual, né? Tinha uma coisa lá, questão, e a pessoa falando para ele assim, você tem que ser feliz, parabéns, faz isso mesmo, faz o que você quiser para ser feliz, você tem que ser feliz. Está mostrando para ele o caminho errado. Qual que é o caminho certo? O que a luz diz? Arrependei-vos, em o mesmo Jesus que salva, liberta. Entendeu? Quando você é um cristão maduro, você não diz para o homossexual, para a lésbica, que ele só tem que ser feliz e que está tudo bem, que ele tem que se aceitar. Isso não é luz, isso não é uma palavra da luz. A palavra da luz é Jesus te ama, Jesus te aceita para você chegar desse jeito, mas à medida que você chega, ele quer de você transformação e é o mesmo poder que te salvou, tem poder de te libertar se você quiser e se arrepender. Essa é luz, você mostra o que está certo, você mostra o que está errado, sem o desejo de agradar as pessoas a todo custo, que é o que nós chamamos de politicamente correto, né? Você é chamado para ser luz. Luz mostra o que é certo, o caminho certo, não mostra o caminho mais prazeroso. A Bíblia diz assim, ó, que as suas boas obras glorificam, que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A pergunta que eu te faço é, quantas pessoas no último mês agradeceram a Deus por causa do seu dinheiro, da sua ajuda, do seu socorro, dos seus dons espirituais, da sua pregação, da sua palavra de consolo? Porque é necessário que as suas boas obras sejam experimentadas pelos homens e eles deem graças a Deus por isso. Se pergunte, quantas pessoas disseram assim, graças a Deus que Deus te enviou. Graças a Deus pela sua doação. Graças a Deus pelo seu conselho. As nossas boas obras, elas devem servir para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Próximo. Jesus disse que se a nossa justiça não for superior à dos fariseus, de maneira nenhuma herdaremos ou entraremos no reino. Puxa vida, será que eu tenho que ser a justiça maior que a dos fariseus para ser salvo? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que a sua justiça tem que ser superior à dos fariseus
para que você possa entrar no reino. Ou seja, os fariseus, Jesus disse, eles diziam antigamente, não adulterarás. E Jesus disse, se você atentar no olho como uma mulher para cobiçar, eu acredito também que ele serve para as mulheres, né? Porque as mulheres também atentam nos homens para cobiçar, né? Então, se você, homem, atentar numa mulher para cobiçar, não aquele primeiro olhar que você viu, assim, deu o interesse natural, que isso é normal. Eu falo aquele olhar interessado, aquele olhar que olha para cobiçar. No seu coração, você já cometeu adultério. Então, Jesus está dizendo, nós somos chamados para andar numa justiça superior. Os fariseus não podem adulterar, e nós não podemos nem cobiçar. Os fariseus não podem matar. Ouviu o que foi dito aos antigos, não matarás. Aí Jesus vem e diz, eu, porém, vos digo, se você humilhar o seu irmão, falar que ele é tolo, falar que ele é bobo, falar que ele não vale nada, você pode ser condenado ao Geena, inferno, ali, que é o fogo lá, né? Salvo todavia pelo fogo. Não é fogo eterno. Não é fogo eternamente, não. Não existe essa ameaça de Jesus para nenhum cristão, não. É só os crentes que fazem essa ameaça. Jesus não faz essa ameaça, não. Então, nós somos chamados para andar numa justiça superior, ser melhores maridos, melhores esposas, melhores servos de Deus do que os fariseus. Se não acontecer isso, de maneira nenhuma herdaremos o reino. Dá para ser salvo, mas não dá para herdar o reino, entendeu? O próximo é aquela passagem lá de reconciliar com o irmão, né? Deixar a sua oferta, vai lá e reconcilia com o seu irmão. Jesus não está dizendo que você não pode dar uma oferta se você não reconciliar o seu irmão. Ele está colocando ali um ensinamento sobre prioridade. O que é mais importante? Ofertar na igreja ou ter paz com o irmão? Ter paz com o irmão. Por isso que ele colocou, deixa a oferta, vai lá, reconcilia, volta e traz a oferta. Entendeu? Agora tem gente que fala assim, eu não consegui ainda ir lá pedir perdão, então nesse tempo todo que eu não fui lá pedir perdão, não vou entregar nenhuma oferta. Tem gente que fala assim, não é esse o ensinamento que Jesus deixou. Ele não está falando assim, já que você não teve condição de ir lá pedir perdão ainda, você não aceita nenhum dízimo, nenhuma oferta sua, nenhuma doação, você não precisa fazer nada, que Jesus não aceita. Não é isso que ele disse. Ele está dizendo, ele está ensinando ali a ordem da prioridade. Um é mais importante que o outro. E qual que é o mais importante? É você reconciliar com o seu irmão enquanto você está com ele no caminho, que é a vida cristã. Porque se você não reconciliar, ele vai te entregar ao juiz, que vai te entregar ao oficial, que vai te entregar ao beirinho, e você será posto na prisão. Ou seja, você vai, durante o milênio, você não vai herdar o reino. Você vai estar na prisão ali, na posição de alguém privado de reinar com Jesus. Por quê? Porque você morreu com uma contenda com o irmão. Porque você morreu sem pedir perdão, ou sem liberar o perdão para alguém. Então, é melhor reconciliar. E também você volta lá depois e entrega a oferta, mas se você vê que está demorando demais para poder ter o tempo de pedir perdão, Jesus não está dizendo que é para você ficar sem entregar ofertas durante todo esse tempo. Próximo, Jesus falou, né, que não é para cobiçar a mulher com os olhos, que eu acabei de falar da justiça dos fariseus. Não, tanto homens como mulheres cristãs não devem ser adeptos da pornografia, né, que é você, tanto aquela que vem por revistas ou filmes, como aquela que acontece no dia a dia de você atentar para a pessoa para a cobiçar, porque isso é que vai te levar lá na frente a cair. Então Jesus está te livrando do pecado lá no futuro maior, que é cair mesmo no adultério. Então ele está dizendo, já não olhe agora que você não vai cair lá na frente. E se você olhar agora, já é considerado pecado também. Entendeu? Só que não está dizendo se você vai ser salvo ou não vai ser, entendeu? Próximo. Não só adultera em caso de imoralidade sexual. Né? O homem ou a mulher só larga do marido em caso de traição. E mesmo assim, quem é cristão maduro do reino tem sempre ali a possibilidade, pelo menos no início, né? Algumas, como é que eu posso dizer? O perdão ainda é uma opção. Geralmente o cristão maduro ele opta por perdoar, orar pelo casamento, pela restauração do outro, para que o outro alcance o arrependimento, perdoa, restaura e volta tudo igual. Agora, se vê que não tem jeito, não tem como mesmo, a pessoa quis, saiu para lá, arrumou outra mulher, já engravidou, arrumou, aí você fica liberado para divorciar. O cristão maduro, ele não tem o casamento como algo qualquer que divorciar. Brigou, divorciou. Não tô amando mais, vou divorciar. Não quer fazer a comida, vou divorciar. Não quer fazer isso, aquilo, meu marido me tratou mal, vou divorciar. Mulher madura e homem maduro não falam em divórcio por qualquer coisa. Divórcio é só algo assim bem distante. Jesus disse para não jurar pelo que está no céu, na terra, nem embaixo da terra. A nossa palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Por quê? Porque um cristão do reino, ele vai andar num nível de justiça, num nível de retidão tão elevado, que com o tempo as pessoas vão aprender a falar assim, não, o fulano de tal, se ele falar que é, é. Se ele falar que não é, não é. Ele não precisa jurar. Porque eu aprendi a acreditar nas palavras dele. Então Jesus disse que nós devemos ser sim, sim, ou não, não. Ou seja, pessoas de tal credibilidade que não precisa nem jurar para as pessoas, nem falar nada, porque elas vão aprender a acreditar nas nossas palavras, né? Próximo.
não se vingar, mas dar a outra face, né? Se você tomar um tapa na face, você virar a outra face. Isso fala de você não cuidar muito da sua reputação, da sua honra, né? Ah, não, me deu um tapa, isso desonrou a mim, eu vou lá me vingar. Jesus está dizendo, se te desonrou de uma maneira, permita que ele desonre de outra. Não incentive eles a desonrar. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, ó, você não cuida da sua reputação. Quem cuida da sua reputação é Deus. Entendeu? A pessoa te desonrou, não fique preocupado que ela te desonrou. Creia que Deus vai fazer justiça. E também não fica orando assim, Deus vai lá e faz justiça. Não. Abençoe essa pessoa. E permita, né, se dê o direito de que ela ainda te ofenda mais. Não que você vai falar para ela ofender, mas só você ficar na sua que ela vai te ofender. Bateu numa face, vai bater na outra. É natural. Jesus não está falando sobre você tomar um tapa literal, embora isso possa acontecer. Ele está falando de você receber uma afronta na sua honra. Ele está dizendo, se te desonrou, fique com o coração preparado para que ele desonre ainda mais. Próximo. Não resistir a um roubo, dar além do que for pedido, né? Então, às vezes, a pessoa, aqui está falando de desapego material. Tem pessoas que perdem a vida por causa de um celular, por causa de uma bolsa. Jesus está dizendo, se tomar a tua capa, entrega também a túnica. O que ele está ensinando? Ele está ensinando sobre a importância do desapego com as coisas materiais. Uma pessoa que vai reinar com Jesus, ela pode ter um iPhone, ela pode ter um carro bom, ela pode ter uma casa boa, mas isso não ocupa um lugar no coração da pessoa. É isso, você tem que prestar atenção no que está por trás do ensinamento. Não é a palavra exata que foi falada. Senão Jesus disse, arranca o teu olho. Aí você vai arrancar o olho? Você está entendendo? Então você tem que pegar o espírito do texto, não exatamente a palavra que está sendo falada, porque senão muitas vezes você vai se dar mal, entendeu? Então tenta pegar o espírito da Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então você tem que pegar o espírito que está por trás da letra. O que está falando aqui? De você não ser apegado a bens materiais. É isso que está falando. Se te obrigar a dar uma milha, anda duas. Está falando de você não ser um cristão preguiçoso, né? De você não ser um cristão que faz só o básico. No trabalho, fica um pouco a mais. A pessoa trabalhou para você, você combinou com ela R$ 10, se puder, dá 12, dá um pouco a mais, vai além do que estava combinado, sempre para mais, de modo que você perca, né? De modo que você é quem saia no prejuízo, entre aspas, né? Então, se te falou para dar uma milha, vai duas. Se te pediu para ajudar a comprar os móveis, ajuda também a colocar os móveis, entendeu? Alguma coisa assim, no sentido de ir além, de ir a mais. Não está falando aqui de milha, caminhar, não sei o que, não é isso que é o ensinamento. Ele pegou uma coisa e ensinou um princípio por trás. Você tem que pegar o princípio do negócio, entendeu? Próximo. Dá a quem te pedir, está falando de generosidade. Uma pessoa que vai herdar o reino, ela está sempre dando alguma coisa para alguém. Seja dinheiro, seja suas roupas, seja algumas, né? Seja bens, alguma coisa que ela tem. Ela está sempre dando alguma coisa para alguém. Porque é da natureza de Deus dar, porque Deus é galardoador, ele é abençoador. Então, quem é de herdar o reino tem o coração igual de Deus e está sempre dando alguma coisa para alguém em algum momento. Você está entendendo? Então, Jesus está falando sobre a importância de você ser generoso. O próximo, não fugir de quem quer emprestado. Uma pessoa, quando ela é materialista, ela fala assim, ninguém anda no meu carro. Ninguém, não deixa as pessoas virem na minha casa. Porque é minha, é meu, é meu. Agora Jesus está falando, empresta. Entendeu? Ou seja, se precisar do seu carro, um irmão da igreja precisar do seu carro, se tiver carteira, você empresta. Não fica aquela coisa, meu carro, meu carro. E também Jesus diz para não emprestar querendo algo em troca. Empresta assim, ó, de maneira para lá, assim, emprestei. Entendeu? Não estou esperando que lá na frente ele vai me retribuir. E também ele ensina também sobre os juros, né? Você não esperar sobre querendo os juros, né? O cristão, ele empresta o outro, não é pensando que lá na frente ele vai ser retribuído. Ele empresta porque ele quer socorrer o irmão que está pedindo o empréstimo. Tá entendendo? Você não empresta pensando que lá na frente Deus... A gente fala assim, empresta ao pobre e dá. Quem dá ao pobre, empresta para Deus. Aí fica assim, aí você vive dessa maneira. Jesus não te chamou para viver, isso é lei. Isso é versículo do Antigo Testamento. Você não é chamado para viver dessa maneira, dizendo assim, eu emprestei ao pobre, eu dei ao pobre, emprestei a Deus, agora Deus vai me pagar. Isso não é para chamar a viver, você é chamado para ajudar porque você ama, porque você quer resolver o problema da pessoa e naturalmente Deus também vai te recompensar. Próximo, amar os inimigos, né? Lembrando que amar é fazer o bem, você tem que fazer uma coisa. Lá na frente vai falar sobre orar, mas amar é você ter uma atitude de fazer algo em positivo, em favor dele. Por exemplo, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Quando você fez isso, você amou o seu inimigo. Não é, por exemplo, quando Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho. Percebe que no original, amar tem que ter um verbo ali, dando alguma coisa. Se uma esposa, se o judeu, a esposa falar assim, meu amor, eu te amo,
ela já vai perguntar, cadê as flores? O que você trouxe? Alguma coisa? Cadê? O que você preparou? Por quê? Porque na cultura judaica, se está falando que ama, tem que fazer alguma coisa. Então, se Deus amou o mundo, ele deu o seu único filho. Se você ama o seu inimigo, você tem que fazer alguma coisa por ele. Inclusive orar, que é o que nós vamos ler daqui a pouco. Mas também tem atitudes práticas, que é você socorrê-lo se for necessário. Abençoar os que vos maldizem. A pessoa fala mal de você, dos seus defeitos, às vezes mentindo, e você vai escolher falar bem dela. Porque todo mundo tem uma qualidade. E você vai escolher honrar ela. Você vai escolher pôr a reputação dela é boa. Ah, ela tem um monte de defeitos. Você esquece os defeitos e fala das qualidades. Isso que é abençoar. No grego, tem uma tradução que fala bem dizer, né? Falar bem. Entendeu? Então, se a pessoa falou mal de você, fale bem da pessoa. Por mais que ela tenha poucas qualidades, fale dessas poucas. Porque Deus se agrada disso, né? É. Fazer bem aos que nos odeiam. É a mesma coisa, né? Tá seguindo o mesmo princípio. A pessoa te odeia e você faz o bem para ela. Você ama ela, você faz coisas positivas, mesmo ela te odiando, né? Que tá tudo aqui no mesmo contexto. Orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é orar falando assim, Deus, me entrega na sua mão para você fazer justiça. Não é orar para Deus abençoar mesmo. Para Deus perdoar porque te fez mal. Para Deus não imputar a eles esse pecado. E para Deus abrir a mente deles e prosperar eles e dar a eles toda sorte de bênção, assim como você queria para sua vida. É uma oração feita com sinceridade. Aí acabou o capítulo 5. Agora veio o capítulo 6 de Mateus. Eu acho que vai dar tempo aqui, nós vamos concluir em uns 20 minutinhos aqui. Agora o capítulo 6. Jesus fala sobre dar esmolas sem a intenção de aparecer. Jesus fala sobre orar e não querer ser visto pelos homens. Jesus fala sobre jejuar sem querer aparecer. Então eu vou falar dessas três coisas aqui de uma vez. Jesus não está falando que a pessoa não pode ver você ofertando, doando. Ele está falando que você não deve fazer com a intenção de que os homens sejam, que você seja visto e glorificado pelos homens. Você está entendendo? Então tem gente que está andando em turma assim, ó, e vê um mendigo e fala assim, eu não vou dar nada de comer para o mendigo não, que os povos vai ver, as pessoas vão ver. Jesus não falou que não é para você dar porque as pessoas vão ver. Ele está falando que não é para você dar porque as pessoas vão ver, com a intenção de que elas vejam. Elas podem ver, mas você não pode fazer para elas ver e ser glorificado pelos homens, porque se você o fizer, você já recebeu o seu galardão. E lá no texto fala galardão, ou seja, o galardão é para ser recebido depois, lá no reino, herdar o reino, entrar no reino, participar, reinar com Jesus, galardão. Se você faz para aparecer, seja dar esmola, seja você orar, seja você jejuar, pronto, você fez para aparecer. Apareceu, acabou, zerou, tá tudo certo, tá pago. Você fez para aparecer. Os homens te glorificaram. Eles te glorificaram, 0-0. Deus não tem que te pagar nada. Tá tudo certo. Jesus fala sobre perdoar as ofensas, né? Que se não perdoar, não vai ser perdoado. Aí as pessoas pensam assim, quem não perdoa, não é perdoado, não vai para o céu. Não é esse o contexto da coisa. Porque se a pessoa já é salva, ela recebe, porque tem o perdão do ímpio e tem o perdão do filho. O perdão do ímpio é para salvação. O perdão do justo, que já é salvo, é para limpar as vestes. Então nós somos chamados a branquear as nossas vestes. Entendeu? Se você não perdoar, você é salvo e não perdoa pessoas, os seus pecados de agora, como que eu posso dizer? Eles vêm sobre você. Eles te visitam no sentido de te vem coisas sobre você por causa dos pecados. Agora, se você perdoa e você se arrependeu, os pecados que você cometeu não vêm sobre você. Entendeu? Então é disso que não está falando de eternidade, céu, inferno. Tudo aqui, o contexto não é eternidade. Tem muito cristão que tem dificuldade de perdoar e ele não experimenta ir para os próximos níveis que Deus tem para ele. Por quê? Porque ele está com pecados na conta dele, né? Porque afinal, ele está com pecado na sua vida, por quê? Porque ele não perdoa, então ele não é perdoado. E para você ir para os próximos níveis que Deus tem para sua vida, você tem que estar liberado. Então, se você quer ser liberado, libere as pessoas. Você quer ser desfrutado do perdão. Não é que Deus fica retendo o perdão. É você que não acessa o perdão. Você está entendendo? Deus está pronto para perdoar. Mas se você não perdoa, você não acessa o perdão de Deus. Amém? Eu estou aqui sem água aqui, mas vou ficar aqui até o final, já está acabando. Então vamos lá. A questão não é você perdoar para ser salvo. É você perdoar aqui para você receber liberdade para seguir no que Deus tem para sua vida, entendeu? Próximo, não ajuntar tesouro na terra. O texto não está falando que você não pode ter um carro, uma casa boa, as coisas boas. Está falando para você não ajuntar no sentido de ter segurança. Eu tenho esse dinheiro aqui, a minha segurança está nele. É isso que o texto está falando. Não está falando de você não poder ter coisas boas. Poder ter um iPhone, não poder ter um carro bom. O texto não está falando disso. Está falando de aquela pessoa que ajunta, falando assim, eu estou juntando aqui porque senão eu passo fome. Estou juntando aqui porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã.
Estou juntando aqui porque vai que eu fico doente. Então esse dinheiro aqui é o dinheiro do remédio. Ou seja, ela está juntando na terra, porque a confiança dela está na terra. Jesus permite você ganhar dinheiro e desfrutar dele. Não é para você juntar no sentido de acumular, quanto mais melhor, porque eu estou seguro. Não, a sua segurança está em Deus, né? Você tem que juntar, aí vem o próximo, a juntar tesouro no céu. Como que ajunta tesouro no céu? Com as boas obras que você faz pelos homens. E Jesus disse, o grande é o seu galardão no céu. E quando Jesus vier, ele traz consigo o seu galardão, e esse galardão se manifesta através de uma posição que você vai ter no reino. É assim que você é chamado para juntar tesouros no céu. E isso é feito com boas obras. Não pode servir a dois senhores, né? A sua confiança tem que estar em Deus, você tem que trabalhar para Deus, com a sua maior força para Deus. E não para ganhar dinheiro, entendeu? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro também, mas o seu foco principal tem que ser agradar a Deus. Trabalhando para Deus, às vezes você vai trabalhar para Deus como dentista, às vezes você vai trabalhar para Deus como médico, como motorista, com muita coisa. E dali vai vir a sua provisão. O seu foco não está no dinheiro, o seu foco está em servir as pessoas e automaticamente você serve a Deus. O único jeito de servir a Deus é servir as pessoas, entendeu? E aí vai vir uma remuneração por isso. E aí tá tudo certo. Não ficar ansioso com comer, beber e vestir, né? Porque os lírios do campo recebem de vestir, as árvores do céu recebem de comer e beber, e nós que somos filhos de Deus, somos muito mais cuidados por ele, porque somos mais importantes, né? Então, a gente fica ansioso, ai meu Deus, será que eu vou passar fome? O que eu vou vestir? Será que o governo, a crise? Você é chamado para ficar em paz, você é chamado para descansar. Aí vem aquele famoso versículo, né? Mateus 6,33, que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? É você viver de maneira aprovada no reino presente e acreditando que você vai ser galardoado no reino vindouro. Isso que é buscar o reino e buscar a sua justiça é você praticar as obras de justiça, que é típicas de um justo que você foi transformado pela fé em Jesus, entendeu? Então, quando você pratica as obras de um justo, você está praticando justiça. E automaticamente você está buscando o reino de Deus. Não é buscando a salvação. A salvação você não busca. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Não diz para você buscar a salvação. Ele te busca e depois que já te buscou, ele diz, buscai agora em primeiro lugar o reino de Deus. Próximo, não se inquietar pelo dia de amanhã. Tem gente que já está pensando no problema que vai vir amanhã, depois, mês que vem. E esse dizendo, cuida de cada dia. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. É aquela pessoa que está sempre focada no futuro e esquece de desfrutar da bênção, do problema também que ela tem no dia de hoje. Então, tenha essa consciência de não viver demasiadamente focado no futuro. O nome disso é ansiedade. Quando você vive focado no passado, depressão. Quando você vive focado no futuro demais, acho que é ansiedade, né? E no presente, eu acho que é estresse. Né? Quando você fica demais com o presente, é estresse. Então, não é para você ter nenhum dos três. Aí acabou o capítulo 6, agora vem o capítulo 7. Jesus dizendo, não julgueis para que não seja julgados, né? Então, o que é julgar? É a pessoa errar e você falar o que tinha que acontecer com ela. Ah, errou, tem que ser morto. Errou, tem que perder o carro. Errou, tem que acontecer. Você está julgando, você está querendo ser o juiz da história. Jesus disse que se você julgar, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Né? Então, não julgue, não diga o que a pessoa merece. Por causa do erro que ela fala, adulterou, merece isso. Você vai estar sendo juiz, não seja juiz. Ah, fulano de tal cometeu um crime, merece a morte. Você está sendo juiz. Você não é chamado para ser juiz. Deixa com os homens da terra, os que são juízes, e com Deus também, não seja juiz. Próximo. Não dar aos cães as coisas santas, nem aos porcos as pérolas. É você não compartilhar coisas importantes, preciosas, com quem não valoriza. Igual nós estamos ensinando isso aqui. A pessoa não quer aprender, não tem que ficar insistindo, tentando empurrar. Não, aprende aqui, salvação, e tal. A pessoa rejeitou, falou que não quer, não valoriza. Não insiste, porque você vai estar jogando pérolas aos porcos, entendeu? Tenta ensinar para todo mundo, mas a partir do momento que a pessoa falou que não quer aprender, que não valoriza, que não interessa, você deixa em paz. Permanece a amizade, fica tudo certo e procura saber quem é que está querendo aprender. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Próximo. Pedir, buscar e bater. Fala dos níveis de oração. Primeiro você pede e espera e vê se Deus vai fazer. Se você perceber que não aconteceu, você busca, você começa a correr atrás. Se você perceber que também não aconteceu, você começa a dar o seu melhor. Porque no dia que acabar a sua força, Deus vai entrar em seu favor. Tanto para te dizer que vai te socorrer e vai atender o que você está pedindo, ou então ele vai entrar para dizer que aquilo não é da vontade dele para sua vida. Então você é chamado a pedir,
buscar e bater. São os níveis da busca, né? Tem coisa que você vai pedir e vai acontecer. Você vai precisar nem buscar, vai cair na sua mão. Assim, alguém vai te ligar e falar, ó, abriu a porta, tá tudo certo. Tem coisa que tem emprego que você vai orar e a pessoa vai te procurar. Tem emprego que você vai buscar. Você vai entregar o currículo e Deus vai abençoar, vai dar certo, você vai abrir a porta. E tem coisa que você vai ter que empreender, abrir sua própria empresa, desembaraçar, correr e fazer dar certo e Deus vai abençoar nesse terceiro nível. Deus abençoe em todos os níveis. Você tem que entender em qual nível você está. Próximo. Fazer aos homens o que gostaríamos que fosse feito a nós. É fácil você saber o que você faz para os homens. Porque todo mundo se ama, quer o bem, quer ser honrado, quer ser abençoado, quer ser favorecido. Então Jesus, já sabendo disso, Jesus falou assim, faça pelas pessoas como você gostaria que fosse feito por você. Então quem é que quer ser maltratado? Quem é que quer ser ajudado? Todo mundo quer ser ajudado, então a gente ajuda todo mundo. Quem quer ser honrado? Quer ser honrado? Então honre as pessoas. Se você está no vale, você quer que as pessoas te joguem pedra ou que as pessoas te estendam a mão? Você quer que estenda a mão. Então, quando você vê alguém no vale, você estende a mão. Faça por ele o que você gostaria que fosse feito por você. O próximo. Entrar pela porta estreita e tomar o caminho apertado, que eu já falei. Isso fala de viver com vigilância. Por exemplo, se o caminho é estreito, eu não consigo passar correndo. Porque eu posso cair para um lado e cair para o outro, que vai que tem um despenhadeiro. Agora, se a porta é estreita, se a pessoa você passar correndo numa porta estreita, você vai bater nos dois lados. Agora, quando você passa devagar, você consegue passar. Então, isso aqui fala de quê? De vigilância. É aquela pessoa que se preocupa em não dar escândalo, ela se preocupa em não ofender, ela se preocupa em não magoar, ela se preocupa, a mulher está vestindo a roupa, ela se preocupa em não ser uma pessoa que vai levar os outros a pecar. Ela vive com essa boa e santa preocupação de fazer a coisa certa. Agora, quem está vivendo porta lá, vive de qualquer maneira, veste de qualquer roupa, fala de qualquer maneira, responde às autoridades em qualquer tom. Por quê? Porque não tem vigilância. Próximo, Mateus 7:21, né? Que nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino, né? Mas é quem faz a vontade do Pai que está no céu. Não está falando de ir para o céu, está falando de entrar no reino, entendeu? Então Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor. Está falando que a pessoa falou com Jesus. Entendeu? E aí o que ela tem que fazer? A vontade do Pai que está no céu. Existem duas vontades de Deus. A vontade coletiva, que é aquilo que é a vontade de Deus para todo cristão, e a vontade específica, que é só para cada um. O que é coletiva? Honrar pai e mãe é coletiva. Todo mundo é chamado a honrar pai e mãe. Você fazer boas obras é para todo mundo. Você fazer essas coisas que eu estou falando aqui é para todo mundo. Agora, ser um apóstolo é uma coisa específica. Você ser pastor de igreja não é para todo mundo. Você ser um evangelista que vai abandonar a sua nação e vai para outro país pregar, não é para todo mundo. Pastor, como que eu sei qual que é a vontade de Deus específica? Deus revela a vontade específica quando você é fiel cumprindo aquela que é coletiva. Entendeu? Se você não é fiel fazendo aquilo que está claro para todo mundo, por que Deus vai clarear as coisas para você saber o que é só para você? Você não foi fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Aliás, se não foi fiel no muito, você não vai ser fiel no pouco também. Entendeu? Então, se você quer saber o seu propósito, o que é vontade de Deus para você, específico, se pergunte se você tem sido fiel a Deus naquilo que é vontade de Deus coletiva, honrar pai e mãe, ir na igreja, convidar pessoas, ser generoso, ser manso, humilde. E por último, Jesus diz sobre edificar sua casa sobre a rocha. O homem sábio edifica sobre a rocha. O tolo edifica sobre a areia. Vem a chuva, os ventos vem as chuvas, os ventos e os rios. Chuva fala de coisa que vem de cima, coisas que vêm da parte de Deus. Ventos fala do mundo espiritual, né? Ventos, regiões celestiais, coisas que vêm do diabo. E rios cobre sobre a terra, fala sobre o que vem dos homens. Tem problema que vai vir na sua vida, tribulações que vão ser algumas permitidas por Deus, outras, inclusive enviadas por Deus, outras por parte dos demônios, outras por parte dos homens. Quem tem a sua casa firmada sobre a rocha, que são as palavras de Jesus, vai passar por todas essas tribulações e vai ser provado e aprovado. Porque sua casa está firmada sobre a rocha, as palavras de Jesus. Agora, quem passa por essas mesmas tribulações, mas tem a sua casa firmada sobre a areia, vai cair, vai perecer, vai ter problema, vai terminar a vida cristã fracassado. Por quê? Porque não escolheu viver conforme as palavras de Jesus. Amém? Então, nós finalizamos aqui, né? O Sermão do Monte, a aula deu 1 hora e pouco, né? E aí, Michael, o que você me diz aí? Finaliza aí, dá suas considerações finais. E vamos terminar, senão o pessoal vai enjoar da nossa cara aí. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu creio que você pontuou bem aí, né? Foi bem objetivo, né?
porque se você aprofundar aí cada ponto que Não, você aí fica até expôs, amanhã. eu falo que vai durar muito tempo. Então, eu creio que são. O Sermão do Monte é acho que para mim, na minha opinião, é onde eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade. Né? Você, de forma muito objetiva, dinâmica, panorâmica, trouxe isso daí com muita maestria, porque tu és um versado no rei das escrituras e acerca do rei. Então eu creio que o pessoal entendeu aí. Agora, para que a pessoa se aprofunde, né, nesse mistério aí, o interessante é que te procure, né, e seja um discípulo que queira entender esses mistérios aí, porque é muita coisa, né? É muita coisa. E é importante entender, porque ó, você vê, é que fala aqui que aquele que diz Senhor, Senhor não entrará no reino dos céus, né? Nem todo aquele que diz Senhor, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. E aí, o outro evangelho diz assim que ele que tem que amá-lo, né? Então aí você não pode pôr a questão do amor no que diz a salvação, porque para a salvação ele nos amou primeiro, né? A base da salvação é o amor de Deus aos homens, não o amor dos homens a Deus. Né? Agora, para entrar no reino, você tem que ter amor de Deus, porque quem ama a Deus faz a sua vontade. Agora, quem não ama, né, não faz, obviamente que não vai fazer a vontade de Deus. E também está presente no Sermão do Monte muita questão relacionada a perdão, né? Que nem você citou, fogo, né? Que fala da guiena, enfim, tem muita coisa problemática aí, né? Entendeu? Então, não é fácil, eu vejo as pessoas quebrando cabeça, mas eu assino embaixo aí com tudo que você disse aí, foi uma benção. Eu creio que as pessoas vão sair daqui com a clareza melhor acerca desse assunto aí. Deixa eu te perguntar, para você aí tá parecendo que tem quantas visualizações ao vivo agora? Ó, de pessoas participando aqui, tá 10, né? Tá 10. Ah, não, então tá mesmo aqui para mim, porque deu uma hora que deu uma travada aqui, eu não sabia se tinha travado. Gente, deixa eu dar um aviso final aqui, ó. Presta atenção. Vou dar um aviso final e vou terminar. Eu já estou montando um curso, né, que ensina essas coisas com muito mais clareza, porque o versículo aparece na tela, eu falo, você escuta, eu leio na tela, aparece escrito, você lê o versículo junto comigo, então fica mais fácil. Já tem o módulo um, o 2, o 3 e o 4. O 5 é o Sermão do Monte, né, que eu não fiz lá ainda não, mas essa live aqui vai servir de base para me fazer, que eu ainda vou fazer lá, vai ficar bom. O que eu estou fazendo? Eu uso o módulo um para divulgar. Eu uso o módulo um para as pessoas pegarem o resumo da coisa. O módulo um é bem mais explicativo para entender a diferença de salvação e reino do que o que eu falei aqui hoje. O Michael já viu. Então, eu entrego o módulo um para todo mundo e para que não fique uma coisa muito solta, assim, muito aquela coisa, é de graça, você vê quando você quiser e eu faço quando eu quiser. Eu resolvi fazer da seguinte maneira. Eu coloquei 6 valores diferentes, né? Olha os valores, assinatura. R$ 9,97, 10, menos de R$ 10. Aí, se a pessoa tiver uma prosperidade maior, quiser colocar R$19,97, R$29,97, R$49,99. É lógico que esse valor de 99 é caso a pessoa for empresária, ganhar muito bem e quiser abençoar essa causa. Por quê? Para que as pessoas entendam esse negócio. Porque a coisa mais importante da vida cristã não é você realizar os seus sonhos. É você realizar os sonhos de Deus, por isso Deus vai também realizar os desejos do seu coração agora. Não todos, né, mas muitos, e você vai ter a maior recompensa que é herdar o reino de Deus. Então, quando você tem o entendimento correto, fica mais fácil você buscar. E para isso eu criei esse curso para você que quiser. Se você quiser, né, me chama no direct depois, você pode pagar, né, assinatura, né? Você, enquanto você quiser, você pode pagar até o valor de R$ 9,97. Olha, o que é R$ 10? R$ 9,97, menos de R$ 10. E você vai receber lá já umas 40 aulas que estão todas bem explicadas na tela do computador. Assim, você vai ver o versículo, você vai ver o gráfico, você vai ver tudo explicando assim, a palavra certinho. E isso tudo por até, né, no mínimo R$ 9,97, né, que é a assinatura que você vai fazer se você quiser. Enquanto você estiver assistindo as aulas, você pode continuar deixando a assinatura lá no seu cartão de crédito. Se você, mesmo que não quiser estudar, mas fala assim, nossa, eu quero patrocinar esse negócio, esse entendimento aí tem que chegar em mais pessoas. Eu já estou fazendo faculdade, estou fazendo muitos cursos, não vou poder entrar nesse negócio agora não, mas vou patrocinar. Você pode fazer também. Tem pessoas que estão patrocinando e não estão assistindo as aulas. Eu acho que elas deveriam assistir, porque está muito boas as aulas, o Michael já viu, né?
algumas pessoas viram. E eu quero te convidar, se você está no grupo lá do WhatsApp que eu criei, aquele grupo do Sermão do Monte, não saia do grupo, por quê? Porque todo mês eu vou fazer uma live. No mínimo, a próxima live, presta atenção, é as 7 igrejas do Apocalipse, como você nunca viu. Lá nas 7 igrejas, o assunto também não é salvação. Quando Jesus parabeniza, é porque as pessoas estão indo para o reino. Quando ele repreende, é porque elas têm que corrigir, senão elas vão ser só salvas, entendeu? Só para você ter uma ideia. Mas aí no dia nós vamos ler também, igual eu li aqui, né? Como eu já dei essa pincelada. Então não saia daquele grupo lá do WhatsApp. Se você quiser ver essas aulas que já estão prontas desse curso, você pode me chamar no direct aí do Instagram, falar assim, eu tenho interesse em ver essas aulas. Aí eu vou te mandar o módulo 1 gratuito, você vai ver, é 1 hora de conteúdo, muito forte o módulo 1, muito libertador. E aí você fala, não, pastor, gostei desse negócio, eu quero ver o módulo 2, o 3 e o 4. E os próximos, quando ficar pronto. Aí você vai poder escolher pagar R$ 9,97. Olha esse valor, né? Aí tem valores maiores, se você quiser, é para cada um poder escolher dentro da própria realidade financeira. Então nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê graça, né, para que a gente possa tá absorvendo esse conhecimento, né? Que Deus nos ajude, né? Então vamos orar. Meu Deus meu Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa honra que o Senhor nos dá de estar falando de coisas tão importantes, que é aquilo que Jesus mandou buscar em primeiro lugar. O Senhor nos deu a graça, o entendimento de entender essas coisas e também o privilégio de poder ensinar e proclamar essas verdades poderosas para a tua igreja. Pedimos que o Senhor possa proclamar nos corações dele, confirmando, Pai, pelo teu Espírito no coração de cada um, e que essa mensagem produza um desejo, ó Pai, não de pecar, porque a salvação é pela graça, mas um desejo de buscar o teu reino, de praticar a justiça, de agradar ao Senhor, como uma gratidão pela tua salvação tão graciosa e maravilhosa que o Senhor nos confiou em Cristo Jesus. Eu quero agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda fará por amor de nós os que temos o teu nome. Que todos aqueles que estão assistindo ao vivo, todos aqueles que ainda vão assistir essa live gravada, eles possam ser poderosamente despertados para a necessidade de buscar o teu reino, de fazer a tua vontade, de receber do Senhor graça para andar em vitória contra o pecado, para reinar em vida, multiplicar os talentos, agradar o Senhor e reinar em vida e ser galardoado com o direito de reinar com o Senhor Jesus naquele grande dia, naqueles 1000 anos que o Senhor tem preparado, com que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que é o que o Senhor tem preparado para aqueles que amam o Senhor. E nós fazemos parte dele. É o que pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.